E aí, galera linda! Sejam bem-vindos, eu sou a Mai. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Enquanto aí a galera vai entrando, eu vou organizando aqui, esperando a minha participante. Vou colocar aqui também o tema da live de hoje. Deixa eu só mandar o convitinho aqui para Maiara. Maiara, que é parte aí da Escola das Emoções e Sentimentos hoje. E se você está assistindo ao vivo, seja bem-vindo. É sempre muito bom receber o pessoal, enquanto a Mai vai conectando aí. Se você está assistindo depois, lá no YouTube, em qualquer linha de tempo que você escolheu fazer parte disso também, seja bem-vindo, sinta-se acolhido. Você pode ver que eu tô de casaco, porque aqui onde eu moro tá muito frio. Enquanto vai carregando aí, eu mando um oizinho aí para as meninas que estão entrando. Já vou pedir para quem está entrando convidar o pessoal que ainda não entrou. Para quem não conhece ainda a Escola das Emoções e Sentimentos, é um projeto formado por mim e mais três grandes amigas. Eu costumo dizer que são as amigas de alma. Oi, Di, que são pessoas extremamente comprometidas em realmente causar uma mudança no mundo, né? Se não no mundo dos outros, no nosso próprio mundo. E isso é muito importante porque vem muito à tona e vem muito na tônica também do que a gente está vivendo atualmente e o quanto isso pode ser grandioso também. Mai, eu vou derrubar aqui tua conexão e vou te mandar de novo, tá? Espera aí. A Mai que tá lá em Palmitos. Será que tá com frio aí, Mai? E deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Você pode colocar o seu coraçãozinho. Se você ainda não curtiu ou não está seguindo a Escola das Emoções e Sentimentos, esse Insta, é o que você pode utilizar para acompanhar as temáticas que a gente vai abordar durante a semana. Então, mais ou menos para que você possa se organizar aí no seu cronograma. Terças e quintas, as lives são feitas pela manhã, às 7h15 da manhã, geralmente, para fazer o povo que acorda cedo aí ter bastante entretenimento. Geralmente é a Thailisa, a Diana. Eu não sou uma pessoa muito matutina, então tenho bastante dificuldade de fazer live de manhã. E à noite, geralmente nas segundas, nas quartas, nas sextas e no domingo, nós temos aí as lives mais para o final do dia, entre 20h30, 20 horas, 19 horas. E para quem não está conseguindo acompanhar efetivamente a live, pode depois entrar no canal do YouTube e olhar. Elas estão nomeadas pela data, tudo certinho, como você fica, como fica mais leve o assunto que você desejar olhar. Deixa eu visualizar aqui, fazer a transmissão. Vamos mandar vibrações positivas para a Mai conseguir entrar. Ok, então enquanto a Mai vai conectando aí, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a temática de hoje e o porquê que eu resolvi falar sobre ela. Quem acompanhou a live de ontem, no domingão, a gente falou um pouco sobre problemas, né? Aqueles problemas que você tem e como você pode utilizar ferramentas muito simples para tornar a assim, não necessário dentro da temática dos problemas. Então, se você tem muito problema, se você acha que tem muito problema, você pode olhar a live de ontem, que foi bem interessante nesse sentido. A gente conversou um bate-papo, eu e a Thay, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A temática de hoje, ela fala sobre o sentimento de culpa que eu sinto quando eu não supero as expectativas, as projeções que as outras pessoas fazem sobre mim. E o que isso gera no meu mundo, a sensação de não apenas culpa, mas de frustração, de medo, de desapontamento. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque hoje pela manhã eu já tive vários insights sobre isso e a minha ideia era justamente trazer algumas vivências que a gente já passou,
que eu já passei e algumas coisas que podem confrontar com temáticas que você pode estar vivendo na tua vida ou que você está observando acontecer ao teu entorno e no teu redor aí, ok? Eu vou fazer mais uma tentativa aqui para mandar o convite para a Mai. Vamos ver se ela consegue acessar. De repente, Mai, você sai e entra de novo. Às vezes também pode ser isso. É engraçado falar de Mai, porque eu sou também Mai, mas é a Maiara e a Maísa. É quase uma dupla sertaneja. Ok, gente, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A culpa que eu sinto quando eu não sou o que esperam de mim. E eu sempre, quando falo sobre isso, me vem um tema muito interessante, muito engraçado, porque eu sempre fui muito fã da Pitty, né? Que é uma roqueira aí muito maravilhosa, e ela fala numa música dela que não é minha culpa a sua projeção. E aí, eu gostaria de trazer algumas coisas do tipo assim. Quando você se sente frustrado ou se sente incomodado por não ter superado as expectativas de alguém, de fato, eu gostaria que você olhasse para essas situações e pensasse quem realmente você está colocando nesse lugar, quem realmente espera a tua aprovação ou de quem você espera essa aprovação. Às vezes é da nossa família, e aí às vezes a gente deixa de fazer coisas importantes ou faz coisas todas atravessadas durante toda a nossa vida por esperar a aprovação das pessoas da nossa família. Hoje de manhã mesmo aconteceu uma coisa muito interessante e que eu nem tinha nunca me dado conta enquanto eu conversava com a Diana pela manhã. Nós falávamos sobre a questão de relação entre pai, filho, essas coisas assim. E eu me dei conta de uma dificuldade que, assim, a vida toda eu tive com números, com contabilidade, com administração, essas coisas assim. Eu sempre neguei que era boa com números, sempre neguei que era boa com contabilidade. E hoje de manhã, conversando com a Diana, eu me dei conta que quando pequenininha, o meu pai me falava assim, que um dos sonhos dele, que deixaria ele muito tranquilo, né, durante a vida adulta, é saber que a gente, ou que eu, tinha estudado contabilidade. Sempre fui péssima, assim, com números, e sempre, tanto que escolhi pela formação humana, né, por trabalhar com seres humanos. E aí me veio o quanto superar as expectativas do meu pai em estudar contabilidade, em fazer e trabalhar com números, que era uma coisa que ele acreditava que podia me trazer segurança financeira, estabilidade financeira, o quanto para punir e não ter superado as expectativas dele, eu fiz com que a minha vida toda eu tivesse dificuldade com números, com contabilidade, por muitas vezes até com as minhas finanças. E interessante que só agora essa ficha caiu. E quando a gente vai pensando sobre isso, quantas coisas você vai sabotando na tua vida apenas para punir alguém, apenas para punir alguém da tua família com quem você gostaria que tivesse um olhar diferente para as possibilidades que você cria, né? Além da família, às vezes, a gente está esperando um olhar positivo da sociedade para com a gente, né? Você que é mulher, tem muito essa coisa assim. Eu sempre fui muito da, sabe, feminista, de levantar a bandeira e de acreditar que as mulheres podem mudar o mundo, de que a gente realmente pode fazer a diferença em tudo isso. E quantas coisas às vezes eu deixo de fazer ou eu faço simplesmente para validar que essa expectativa está correta, né? Para poder cumprir esse papel que é esperado de mim como mulher, ou como empresária, ou como filha, ou enfim, todos esses papéis que a gente vai assumindo, todos esses personagens que a gente vai assumindo também. Às vezes, a gente também cria alguns laços de expectativa com os nossos amigos, também com o nosso marido, o nosso cônjuge, o nosso companheiro, ou enfim, o par que você tem. Ou às vezes até mesmo na empresa que você trabalha, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho. Mas eu percebo que as maiores problemáticas vêm quando você se sente frustrado em não superar a própria expectativa gerada por você, né? Aquelas coisas que eu me comprometi em fazer e ser e não consegui. E a frustração ela é muito maior porque ela beira
um ponto de vista de fracasso. Porque se eu não conseguir atingir aquela meta, aquela expectativa que eu tinha sobre um projeto, sobre uma criação, sobre um relacionamento, então eu me considero uma pessoa fracassada. Eu me considero culpada por não ter tido a habilidade de lidar com aquela situação. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você não se deparou com um momento onde você se fez de errado, aonde você se colocou lá no chinelo, sabe, naquele lugar bem lá no fundo do baú, porque você percebeu que você tinha projetado que gostaria de fazer alguma coisa e as coisas não andaram como o planejamento tinha acontecido. E aí, de certa forma, só por não ter acontecido como você planejou, você já considera isso como errado. Então, são esses os lugares que eu gostaria de convidar vocês a acessar agora. Porque quando a gente começa a liberar essa energia, a gente tem um potencial de abrir mais espaço na nossa vida. Então, pensa nesses momentos assim, ó, e me vem muito, sabe, o peso nessa região do coração, porque as nossas maiores frustrações, elas começam dentro do nosso emocional, elas se desenham dentro das nossas relações emocionais também, e aquilo que vai fazendo com que a gente se feche para o mundo, se feche para as possibilidades, faz com que a gente feche também o receber das pessoas. E aí, tem uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês. Se a gente pudesse soltar todos esses programas, todas essas invenções e distrações que a gente chama de culpa, quem que a gente seria? Hoje de manhã, quando eu percebi que todas essas limitações que eu criei na minha vida, com as finanças, com o dinheiro, com os números, pura e simplesmente para mostrar para mim e para mostrar para o meu pai que eu não tinha essa habilidade de lidar com números, quando sim eu poderia criar muitas possibilidades dentro dessa área das finanças também, porque todos nós temos a capacidade de criar habilidades. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a perceber que eu não sabia nem quem eu poderia ser sem essa limitação. Você já pensou se eu realmente pudesse ser aquilo tudo que as expectativas, metas e projeções que foram criadas para mim, ou até muito mais? E aí a gente entra num assunto muito interessante, que dentro do Access Consciousness é muito trabalhado, mas em todas as outras técnicas, onde a gente aborda a questão das crenças limitantes e dos processos de sabotagem, a gente olha para nossas metas, projeções e expectativas, que eu acredito que seja o cerne de toda a questão da live de hoje. Gente, meta, projeção e expectativa é a maior limitação que você pode ter na sua vida. E aí você vai ficar assim, tipo, oi, eu sempre aprendi que eu tinha que ter um objetivo, uma meta, né? As grandes empresas trabalham com metas, eu sempre trabalhava com meta. No entanto, quando eu aprendi que meta é aquele lugar máximo onde você consegue entrar, vamos pensar em uma venda, ok? Você tem uma venda para fazer, você tem uma meta de vender R$ 100, ok? Tudo que você faz, toda a energia que você mobiliza, todas as pessoas que você convida, que você vende, tudo isso está alinhado, programado e direcionado para que você venda R$ 100. Então, nesse lugar, a meta é uma limitação. Por quê? Porque você não pensa em olhar para cima da meta. Você sempre vai olhar até a meta. A projeção e a expectativa não deixam de ser também uma limitação. Porque pensa quando você era criança. Que sonhos você tinha quando você era criança para quando você fosse adulto? Muitos de vocês, talvez, assim como eu, queriam ser astronautas, outros ainda queriam ser reis, rainhas, princesas. E aí, à medida que a gente vai crescendo, vai sendo dito pra gente que a gente não pode chegar nesse lugar. E a gente vai criando metas. Ah, quando eu crescer, eu quero
fazer faculdade, eu vou casar, ter filhos, todas essas metas, projeções e expectativas que a gente aprende que socialmente é legal, que a gente aprende na escola, todas essas convenções que vão moldando a forma como a gente interage com as pessoas, como a gente interage com o mundo. E aí você percebe que aquele lá, sonho infantil, que não tinha nenhum molde, que não tinha nenhuma limitação, ele começa a ficar mais pequenininho, mais pequenininho, mais pequenininho e mais pequenininho. E mais pequenininho. E aí a gente esbarra nas grandes limitações da nossa vida. Toda meta, projeção e expectativa, de certa forma, ela vem a ser um limitador. E aí, hoje de manhã, eu estava lendo um livro que eu gosto muito, que é Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milasses. Eu super indico esse livro porque ele traz não só dívidas financeiras, mas ele traz um contexto sobre vida muito interessante. E aí ela falava sobre uma experiência que foi feita com pulgas. Então, foram colocadas várias pulguinhas dentro de uma caixa de vidro e em cima foi colocado um teto de vidro. Então, eles observaram que as pulgas que estavam ali, elas pulavam e batiam no teto de vidro. Pulavam e batiam no teto de vidro. Quando o teto de vidro foi removido, as pulgas só tinham a habilidade de pular na altura do teto de vidro. E aí eu pensei, nossa, quanto teto de vidro a gente criou como a nossa meta máxima de capacidade. Quanto da projeção e da expectativa que a gente tem para a nossa vida é o teto de vida, né? É aquele lugar máximo que a gente vai ser capaz de chegar a partir daquilo que a gente acredita que realmente é real. E aí, quando a gente tira o teto de vidro, a gente fica sem nem saber para que lado pula, porque a gente só tinha até aquela meta. Quantas pessoas eu já conheci, e talvez você até se sinta dessa forma? Você batalha, batalha, batalha para chegar em um lugar. O concurso público é uma coisa bem assim. Tive vários clientes já que dedicaram assim a sua vida, anos, estudando para passar em um concurso público. E aí, quando passa no concurso público, a vida meio que tipo perde a graça, porque assim, eu só tinha planejado até aqui. E agora, como que vai ser? Então, eu percebo que sempre que a gente se frustra ou que a gente se sente culpado por algo, a gente também esbarra nas metas, nas projeções e expectativas que a gente mesmo fez sobre o nosso comportamento, sobre a nossa situação e sobre a nossa atitude frente a essa situação. E é bem importante que você comece, então, a pegar todas as metas de trabalho, de vida, aquelas coisas assim que você realmente criou como um ponto fixo, que você possa perceber que elas se dissolvam na sua vida. E aí você vai dizer assim, tá, mas daí a gente vai vivendo um dia após o outro, a gente vai assim jogando. Não, não é esse o lugar. Você pode ter um direcionamento, você pode ter um alvo, sabe? Uma direção para onde você quer chegar. Um ponto lá no início, lá no futuro, que vai guiar a tua caminhada. Mas você não precisa se deter a pequenos detalhes que podem sim ser uma distração e podem sim ser as maiores limitações da sua vida. Porque pode ser um ponto de vista meu, mas eu percebo que o maior autocrítico e o maior julgador não é a sociedade, não é as pessoas da sua família, não é o seu chefe, não é as pessoas que moram com você, é você. A principal força de autojulgamento e de realmente frustração, ela parte de você. É a forma como você lida com as situações que você vivencia todos os dias. E aí a gente entra num campo perigoso, que é o campo das cobranças. As cobranças, elas estão intimamente ligadas com esse processo da culpa. Porque, na verdade, a culpa, ela vem de uma punição, ela vem de um lugar onde você quer, sabe, se punir por alguma coisa que você fez, que você deveria ter feito ou que você pensa que deveria ter feito.
E a cobrança principal, ela sempre parte de você. Um outro dia eu estava lendo também um outro livro, que agora não recordo qual foi, e me marcou muito uma coisa que falava sobre a nossa assinatura energética. E aí eu posso convidar você a olhar um pouquinho para isso como uma forma muito importante de você perceber o que está acontecendo ao teu redor. Percebe uma coisa assim, ó. Quando você olha para o teu redor, como que as pessoas estão tratando você? As pessoas, elas são carinhosas com você, ou elas são abusivas com você, ou elas te sacaneiam sempre, elas são mal educadas com você. Qual é a atitude das pessoas ao teu redor? Já vou te explicar por que que é importante a gente sempre e constantemente estar olhando também ao nosso redor. Existe algo muito valioso no nosso ser, que é a nossa assinatura energética. Eu poderia dizer que é quase como o nosso perfume energético, sabe? É a forma como as tuas moléculas vibram. Então, perceba, quando você tem medo, a tua assinatura energética, ou seja, aquilo que você exala energeticamente, tem afinidade com o medo. Por isso que a gente fala que quando você pensa o medo, você cria mais do medo. Porque você exala uma assinatura energética de medo e automaticamente mais medo vai se aproximando de você. Porque na nossa vida tudo é sincronicidade, ok? Beleza. Se você parar para pensar em um dia que você está muito alegre, que aconteceu uma coisa muito legal, você está muito feliz, a tua assinatura energética muda e você passa a exalar alegria, felicidade. E aí, de repente, vem alguém e te traz um presente, e aí, de repente, vem uma outra possibilidade, uma coisa que não estava dando certo começa a funcionar, porque a tua assinatura energética mudou. O mesmo acontece quando você está em um espaço de punição, de cobrança, de culpa. Você vai exalar essa assinatura energética. Então perceba que a forma como as pessoas ao teu redor tratam você muito mais tem a ver com a tua assinatura energética e com a forma com que você está se sentindo do que com a forma como as pessoas olham para você. Então, esse lugar aonde a gente se sente culpado por não ter superado a expectativa dos outros, vamos pensar num relacionamento, né? Não deu certo, tem muita briga, a gente não tá dando certo, e aí eu me sinto culpada, porque talvez eu poderia estar fazendo mais, talvez eu entrei nesse relacionamento, né, de um jeito, e a pessoa achou que eu deveria ser de um jeito, e eu sou de outro, e eu me sinto culpada por isso, eu me sinto mal, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu havia me proposto. Mas percebe que se existe essa força de fora, é porque de alguma forma você vai exalando essa energia para que as pessoas percebam isso no ar. Ok, e aí a Diana diz assim que os cachorros identificam de longe a assinatura de medo. Exato. Você muitas vezes já deve ter ido fazer carinho num cachorro e as pessoas dizem assim, ah, mas não vai com medo, né? Porque a assinatura energética é a primeira linguagem. Quando você vai fazer uma venda e você tá assim, sabe, eu acredito muito nesse negócio, eu gosto muito disso que eu tô fazendo, eu vendo isso porque isso exala de mim, isso é verdadeiro para mim. E a culpa e o espaço da autocobrança e do autojulgamento é o espaço onde você tá lá, sabe? O chicotinho assim, ó, pá, pá, eu preciso me punir, eu preciso ser ruim, eu preciso ser má, porque em algum lugar eu tenho que me sentir assim. E aí, quando você tá nesse, sabe, nessa vibração assim pesada e está exalando essa energia, as pessoas que estão ao teu redor, elas percebem energeticamente isso. E elas vão criar situações para te trazer isso de volta. Então, eu tenho que dizer para você que talvez, isso é uma conclusão, mas talvez esse lugar onde você não está superando as expectativas dos outros tem muito mais a ver com o que você percebe de você do que com o que os outros estão trazendo para você. E aí, hoje de manhã também, a gente tem muita troca, assim, nosso grupo é muito solícito.
Hoje de manhã também, a gente vinha falando, e a gente já falou isso ontem também, o quanto existe consciência em tudo que acontece. E nesses momentos onde você se sente não superando as expectativas tuas ou das outras pessoas, onde você está se sentindo fracassado, onde você está se sentindo culpado por algo que você fez ou que não fez, percebe o quanto isso é verdadeiro para as pessoas que estão ao teu redor e elas rapidamente captam isso e te trazem de volta como uma atitude, uma frase, uma forma de atingir você, de tratar você. Hoje de manhã também eu li que as pessoas, elas entram na sua inconsciência para te trazer consciência. Às vezes aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você mais gosta, né? Teu melhor amigo, a pessoa que é o teu parceiro, que é a tua parceira, que tá contigo sempre, ela vai ser a pessoa que vai trazer essa consciência para você. Às vezes com uma palavra mais ríspida, com uma frase que você não vai gostar muito, com uma situação, com uma forma de agir com você. E quanto disso tem muito mais a ver com a tua forma de exalar energia, né? Aquilo que o teu ser sabe que é verdadeiro e que ele está buscando essa informação e que você não está conseguindo acessar sozinho. As pessoas que trazem isso, e uma vez eu li um livro muito legal que chama Paciência, é o nome do livro, que as pessoas que te tiram do sério são as pessoas mais valiosas da tua vida, porque são elas que trazem à tona a consciência que você precisa desenvolver. E aí eu pergunto para você hoje, ok, a gente já falou um monte de coisas sobre isso. Que consciência você está disposto a olhar agora, né? O que as pessoas que estão ao teu redor, mas especialmente aquelas que te tiram do prumo e que te desafiam e que estão o tempo todo te espetando, olha para elas com um olhar de gratidão, porque elas estão trazendo para você os maiores desafios e as maiores consciências que você precisa olhar nesse momento. Então, eu sempre brinco que as pessoas que mais me incomodam são as que mais a gente deve presentear, porque são elas que trazem a consciência. E aí, às vezes, é numa conversa, é num momento onde você está disposto a olhar para isso. Porque, gente, não é fácil, sabe? Não é moleza você, tipo, olhar para alguém que você trabalha junto e que tá enchendo tua paciência, tá enchendo teu saco. Aquela pessoa que você quer mais e que se exploda, que você quer dar uma chinelada na orelha dela. É muito, muito, muito desafiador você olhar para isso e dizer assim, gratidão, ser de luz, mas assim, de coração. Dizer assim, quanto conhecimento, quanta verdade você traz nessa tua atitude, que é um saco. É difícil sim, mas não é impossível. O impossível é uma questão de opinião. E dentro das técnicas que eu trabalho, e uma delas é a holografia, dentro da holografia, o impossível é o lugar da tua maior potência. O impossível é a palavra que se usa para distrair você daquilo que você é incrível. E aí, olha para o que é impossível para você hoje. Quanta expectativa você criou, às vezes, em coisas que talvez nem são lá o bicho, né? Mas que você se limita, que você se para e que você escolhe disfarçado, é o dinheiro disfarçado. A Diana me falou um negócio, é bem isso aí. Eu já tinha até esquecido de compartilhar com vocês. A gente costuma brincar que todo desafio, assim, toda situação que te tira do sério é dinheiro disfarçado. Por quê? Porque a gente tende a não receber as coisas que a gente não quer lidar, né? Um julgamento, uma crítica, uma pessoa que fala um negócio que não cai muito bem, a gente tende a isolar isso da gente, a rejeitar isso. E quando a gente faz isso, a gente cria barreiras para a gente não receber. A gente não recebe dessas pessoas, mas também não recebe do universo, das pessoas ao redor, dinheiro, não recebe oportunidades. Quanto menos você rejeitar as coisas e mais abrir para que venha tudo, a gente brinca que essas situações elas são dinheiro disfarçado. Por quê? Porque todo mundo quer receber dinheiro.
Então, quando a gente pensa que um desafeto, um desagrado é dinheiro disfarçado, é mais fácil de receber essa energia. Então, a gente diz ainda assim, manda mais que eu tô querendo mais. E a gente expandir a nossa consciência, ou a gente acessar lugares de felicidade, de paz, não significa você ser o Buda na montanha. Não significa você nunca mais ter problema, não significa você nunca mais se chatear, nunca mais se incomodar, nunca mais eu vou me sentir culpado porque eu assisti a live lá da Mai, e aí lá ela falou que a culpa é uma coisa que exala da minha energia, eu nunca mais vou sentir isso. Não é assim. Mas é você sentir e perceber que você pode agir diferente no momento que você sente esse tipo de coisa. Porque quando você rejeita e simplesmente chuta para longe de você, você perde a oportunidade de desligar essa chavinha que está incomodando você. E aí você perde também a oportunidade de talvez tornar disponível para as pessoas que você ama e que não têm tanta habilidade de lidar com isso, as mesmas possibilidades. Dentro da consciência, a gente fala que cada limitação e cada crença que a gente consegue superar, que a gente consegue, sabe, transpor, a gente também torna disponível para as pessoas ao nosso redor essa mesma consciência. Você vai perceber que no momento que você começa a lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções de uma forma mais leve, com mais acesso à alegria, à paz, à serenidade, esse é o lugar e o momento onde você começa a perceber que o mundo ao teu redor também vai mudando. É aquela coisa assim, né? Você muda o mundo ao teu redor quando você muda por dentro. Esse é o principal lugar. Vou mandar um convitinho aqui para a Mai de novo, para ver se ela consegue acessar a nossa live. E aí, enquanto isso, olha, vai rodando aqui para mim. Eu vou dizer também para você que as principais cobranças que a gente faz, elas são, afinal de contas, para quem? Ou as cobranças que a gente recebe, elas vêm das pessoas de fora mesmo, ou elas são tuas? Porque se talvez há 10, 15 anos atrás, quando eu ouvi do meu pai que fazer contabilidade era a melhor opção para mim, quando naquele tempo já eu tinha muito forte assim a questão que eu precisava trabalhar com pessoas. Eu gosto de falar, você já pensou eu trancada num escritório o dia inteiro? Até o papel ia sair correndo, porque ele não ia aguentar. E aí, quando eu me disponho a trabalhar com pessoas, e olha só, eu escolhi uma profissão que eu posso falar o dia inteiro, e eu posso falar de hora em hora a mesma história, se eu quiser, porque são diferentes pessoas e eu estou o tempo todo com essa interação. Mas se há 15 anos atrás, quando eu ouvi do meu pai a primeira vez que contabilidade poderia ser algo que faria a minha vida estável, que faria a minha vida equilibrada e que traria mais financeiramente para mim, se eu não tivesse simplesmente eu não quero, fiz birra para ele, fiz ranço para ele, a Thay, a gente falou sobre isso à tarde, né? Eu rejeitei totalmente essa ideia. Se eu tivesse olhado para isso, eu digo, ué, de repente aqui tem algo legal que eu posso utilizar na minha vida mesmo. Eu não precisava me abraçar e me jogar, e eu vou ser a melhor contadora do mundo. Mas eu poderia ter assumido essa potência que eu deixei de lado. E hoje eu escolho olhar para isso. Hoje eu escolho olhar para essa consciência que ele me trouxe e que eu não quis olhar. E quantas outras consciências você está, sabe, deixando de lado? Você está simplesmente ignorando porque vem da opinião de outra pessoa que você não quer ouvir. E às vezes por birra, por beiço, porque eu era muito beiçuda, muito teimosa. Era não, né? Eu ainda sou um pouquinho, assim, só um pouquinho, né? A gente porque sabe, né? Não pode perder a pose. Quantas coisas simplesmente eu poderia ter olhado e dito assim, uau, o que que tem aqui para mim? Né? Que expectativas, metas e projeções eu posso soltar agora para que eu possa olhar para isso com facilidade. Mas não, eu escolhi ficar fazendo base para ele e fazendo base para contabilidade, fazendo base para as finanças até hoje. Poderia estar ultramilionária agora. E eu escolho isso agora. Mas esses são os lugares onde a gente começa a olhar. Uma outra grande sacada que eu queria assim compartilhar com vocês nessa live de hoje. Ainda bem que eu era, né, Diana? Eu não sou mais teimosa, gente. Eu sou uma flor de formosura.
Meninas que trabalham comigo sabem. Mas uma grande sacada que eu queria compartilhar com vocês e que eu percebo que é dentro da minha forma de viver a vida com mais facilidade, foi uma das coisas mais incríveis que eu aprendi. Eu nem sei em que momento essa chave virou dentro da minha cabeça. É aquele lugar onde você não precisa vivenciar todos os erros para aprender alguma coisa. Porque percebe que as pessoas ao teu redor estão vivenciando situações parecidas com as tuas, estão quebrando a cabeça parecidamente com o que você também tá, e que você pode olhar para a situação que está lá fora, sem a emoção, sem o envolvimento e aprender com aquilo sem fazer birra, sem fazer ranço. E aí você olha para isso, eu ia fazer isso, mas eu posso escolher diferente. Porque você, afinal de contas, meu amor, você não é uma pedra. Você é um serzinho ó, de carne, você pode escolher diferente o tempo todo. E se nesse momento você identificou que você está fazendo birra, que você está se espedaçando, esperneando, tipo criança, sabe? Quando quer um presente e não ganha. Se você está nesse lugar, não tem problema. Não tem problema. Mas percebe que você pode não ficar sofrendo e que você pode olhar assim, ok. Tem gente fazendo birra, se sentindo culpado, passando mal, ficando com medo, doente, essa coisa toda, dessas emoções densas, e eles estão aqui. Tem gente que tá pegando tudo que é de bom e que tá fazendo muita coisa legal. Por que eu não posso ouvir esse pessoal aqui um pouco para ver o que eles podem trazer de legal? E de repente você pode também optar por não fazer birra e ranço para contabilidade, como eu fiz. E aí você já sabe que fazer birra e ranço para contabilidade não funciona, porque não funcionou para mim. Você pode olhar aqui e fazer birra e ranço com outras coisas, como não para outras pessoas talvez não funcione, e você não precisa repetir tudo de novo. Você já tem pronta muita coisa disponível para você. Esse é o objetivo da escola das emoções e sentimentos. É trazer para você que muitas coisas já estão disponíveis, mesmo que você ainda não esteja percebendo. Mas se você olhar e dizer assim, tá bom, hoje eu queria olhar alguma coisa que eu poderia fazer diferente, porque a minha vida do jeito que tá não tá legal. E aí você pode olhar para tudo isso. Se você não simpatiza muito com essa minha face linda, que eu acho muito difícil, você pode olhar as lives das outras meninas. E se talvez a energia, sabe, a assinatura energética não bateu com a tua, não tem problema. Você pode procurar outras possibilidades. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro por causa da pandemia. Gente, o YouTube é um mundo de possibilidades. Ah, mas eu não tenho tempo, Maia. Ok, mas para ficar no Face, às vezes você tem. Para olhar no WhatsApp, lá às vezes você tem. É uma escolha. Você pode escolher o que você quiser. Desde que você não sofra com isso, tá tudo certo. E aí, gente, quem que você está usando de referência para fazer as suas metas, projeções e expectativas? Você está sendo a projeção do que o seu pai gostaria que você fosse, ou o contrário? Você está sendo a projeção, a meta ou a expectativa que a tua mãe tinha de você? Um outro dia aconteceu uma coisa muito doida, que uma cliente me trouxe assim, para minha família, né? Eu vim de uma família, eu vou contar para vocês entenderem como a gente escolhe umas coisas muito doidas. Essa cliente me trouxe assim, mas aqui na minha família, meu pai e minha mãe eram muito simples, muito humildes, pessoas do interior, né? Lavradores, pessoas muito simples, que nem ao menos chegaram a fazer o ensino médio, não sabiam nem ler e escrever. Em dado momento, eles projetaram que se eu conseguisse chegar a ser, por exemplo, uma dona de casa, né, uma mulher, uma doméstica, né? Agora eu não sei qual é o nome correto que se fala para as pessoas que limpam, né, que fazem a higienização das casas por profissão. Não sei como fala agora hoje. A gente chama de tata. Não sei se é. Com certeza não é tata, né? Mas enfim. Assim, se eu chegasse a ser uma tata, para eles ia ser uma vitória, porque eu ia ter uma profissão, porque eu ia ter um futuro na minha vida.
coisa que eles não queriam que eu ficasse lá na lavoura, sofrendo. Ok. Então, essa cliente veio para a cidade, estudou, né? Se tornou uma administradora e começou a fazer os seus estudos mais avançados, seu mestrado, né? E se destacou dentro desse mundo. Só que lá em dado momento, o negócio estacionou. Ela perdeu o emprego, ela não conseguiu mais se colocar no mercado, começou a se frustrar, sabe, a se sentir mal. E aí eu perguntei para ela, tá, mas o que está acontecendo aí? E ela disse assim, sabe o que, Mari? Eu percebi que eu me frustro porque as minhas metas, as minhas projeções, as minhas expectativas para minha vida eram que eu fosse uma super empresária. E eu não sou. Eu não consegui chegar nesse lugar. Só que ao mesmo tempo, eu estou frustrando o meu pai e a minha mãe, porque para eles esse estudo, toda essa dedicação que eu estou tendo é irrelevante, eles queriam apenas que eu fosse uma dona de casa. Então eu estou frustrando todo mundo. As expectativas que minha mãe e meu pai tinham para mim estão frustradas, e eu também frustro a mim mesmo, porque as minhas próprias expectativas estão frustradas. E aí a vida dela, ela resolveu então, numa escolha inconsciente, parar tudo, porque aí ela parava de se machucar e de machucar a família dela. E aí, com tudo isso, eu pergunto para você: quem que você está usando como referência para nivelar as tuas expectativas ou as tuas frustrações? E aí eu trouxe para ela assim, ok, mas e se você pudesse reconhecer agora que você é muito mais do que eles projetaram para você? E aí a meta e a expectativa se tornaram uma limitação na vida dela. Mas e se ela pudesse reconhecer, e se você pudesse reconhecer que muitas metas e projeções que fizeram para você, o que você se fez, são muito pequenas para você. E você pode passar lotado por isso, ou já passou e nem percebeu. Ou ainda, se você pudesse reconhecer que essa meta e projeção que você fez aqui, que parece tão longe, ela precisa ser alimentada, assim como uma plantinha. Porque a gente tem um negócio que chama imediatismo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito. Tipo assim, eu plantei a planta hoje e amanhã ela tem que estar dando fruto. Não funciona muito bem assim. A gente planta algo e aí tem um tempo para a semente fazer a germinação. A Diana, que é da biologia, vai concordar comigo, não é, Di? Que ela tem um tempo para fazer essa germinação. Para germinar, ela tem que ter calor, ela tem que ter água, ela tem que ter luz. E aí ela cresce, ela fica mais forte, mais forte. E aí ela vira uma árvore frondosa e aí ela dá fruto. E talvez você está querendo que esse momento aqui aconteça no tempo que você acha que tem que acontecer. E aí é por isso que você se frustra a cabeça, porque você quer as coisas agora. Se você pudesse reconhecer que para toda jornada tem uma caminhada, tem o primeiro passo, tem o segundo passo. E se você pudesse reconhecer também que esse primeiro passo pode ser uma vitória, que esse segundo passo pode ser uma vitória e que tá tudo bem. Se você for caminhando, se você for correndo, vá no teu tempo. Mas destrói, descrie, dissolve, cancela tudo o que você considerou como meta, projeção, expectativa e começa a trabalhar a partir do lugar onde você está. O que é que você pode criar a partir de agora? Para que direção você deseja ir? Quem você quer ser? Aliás, quem você é? E aí, quando você reconhece essas pequenas questões, fica muito mais simples de você guiar a tua vida. Exatamente, a gente demora 9 meses para nascer. Existe toda uma formação em tudo isso. E aí, já que a dona Maiara não quis trabalhar hoje, vai ficar de castigo. Vai Eu dando ouço risada. vozes, você está aí? Eu só não estou conseguindo aparecer. Todo mundo está ouvindo a Mai aí? Dá um oi aí quem está ouvindo a Mai. Eu nem sabia que tu estava aí, Mai. E Tava só desatena a esperando. tagarelice. Tava só esperando o momento para poder falar, já que a cara não vai o áudio, né? Mai, onde é que você tá nesse processo todo aí? Já que você tá aí, fala para nós. Sim.
Uau, essa parte assim da culpa é algo que pega bastante pra mim, porque é algo assim que por algum tempo me culpei demais por não ter concluído a faculdade, né? Já ingressei Uhum. em 3 faculdades, duas, né? Mas enfim, uma eu fiz algumas matérias, não cheguei a. Mas foi algo assim que eu me culpei bastante, algo que até hoje eu tô assim num processo assim de me reconhecer como não ter sido parte daquilo e que agora está tendo algo muito melhor para mim disponível e que realmente isso vai criar mais para minha vida. Só que tem algumas coisas ali dentro, sabe, que ainda pegam. Porque sabe aquelas crenças de desde quando você era criança que você escutava assim de que você só vai ter um futuro se você fizer uma faculdade? Uau, essa pega. Então, E essa pode foi ser isso. era uma expectativa tua ou da tua família, Mai? Olha, era de todo mundo. Não tem como dizer que não era só minha ou só deles. É algo assim de todo mundo. E por muitas vezes eu me vi parando realmente na minha vida por conta disso. Por conta de não aceitar, né? Uau, o que que estava acontecendo e tal. Por que? Daí entra no porquê, né? Por que que pra mim não dá certo? Por que que eu não me encaixo? Por que isso? Por que que... Sabe, todo aquele trauma, drama, aquela ladainha, aquela vitimização de oh, ai, por que que eu não entro nisso? Mas se todo mundo vai, né? Todo mundo entra, por que eu não vou ali também? Aí eu comecei a ter umas consciências do tipo assim, uau. A minha mãe sempre falava muito assim pra mim, que quando eu queria ir pra algum lugar que ela não me deixava, ela me falava bem assim, você não é todo mundo. Sabe quando você quer que você é criança, adolescente, você diz, vai, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Aí Cara, eu peguei, quem não ouviu isso não viveu. não, tá aqui hoje da Terra, porque não viveu em fase nenhuma. E eu me peguei nisso, daí eu comecei a tomar consciência assim, tá, mas se eu não estou feliz aquilo que eu estou fazendo, eu comecei assim, a me projetar. Uau, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, quando eu terminar a faculdade, quando eu estiver no meu emprego e tal. Eu, gente, comecei a ficar, mas isso não é a vida que eu estou desejando. Eu realmente, o que que eu estou desejando para mim? O que que realmente eu estou querendo escolher? Qual que é a vida que eu estou querendo ter? Aí eu comecei a ir para esse mundo e tal. E essa parte da faculdade agora já está indo, sabe? Assim, eu percebo que pode ser algumas contribuições, mas não é algo assim que está vindo fortemente de que realmente, ai, você tem que fazer. Não, é uma coisa assim que a gente tá só vendo as possibilidades, porque nada a gente está excluindo, a gente só vê o que mais pode ter de possibilidades para nossa vida. E Porque às outra vezes não é também, o momento também, não é o né, Mai? Às momento. vezes, Tem tudo exato. um processo, que nem uma coisa que eu achava assim que teria que ser como todo mundo, sabe? Sair da escola, faculdade, lá, mas tem às vezes tu trabalha ao contrário, às vezes é o teu trabalho para depois tu seguir, ou muitas vezes tu nem segue. Então é algo muito assim, é sair da bolha de que todo mundo ter que fazer isso para você também ter que ser assim, sabe? Uma coisa que eu estou desconstruindo muito é sair da caixa de que todo mundo é assim para eu também ser assim. E muitas das culpas que a gente tem hoje em dia é disso, de que você querer estar dentro da caixinha moldada que a sociedade diz que você tem que ser, mas se você não é assim, né? Também das coisas que eu sempre me culpava bastante era a questão do meu corpo, porque meu corpo não é o corpo perfeito visto pela maioria das pessoas. Então, por Não é o muitas vezes, padrão. não é o padrão que seria. Então eu comecei assim a perceber, uau, que, né, depois que eu entrei nesse mundo aí, mais no Access, fazendo as perguntas e tal, eu comecei a perceber assim, tá, mas eu tenho um corpo. Em primeiro lugar, eu tô viva aqui, né? Por algum motivo eu tô aqui viva. Então, pra que que eu vou gastar tanta energia ali, pegando no meu corpo, tal, tal, tal? Isso tá trazendo coisas negativas pra mim, porque quando você começa a se culpar tanto pelo corpo que você tem, você vai começar a ter doenças, dores, trauma, drama e tudo mais, porque todo o nosso corpo ele somatiza aquilo que a gente está pensando e está vibrando, está falando. Então eu comecei a perceber assim, que várias coisas que eu tinha criado estavam em relação a isso. E uma coisa que eu comecei a notar muito legal é que depois que eu parei de tanto me culpar, de tanto me achar errada, algumas estrias que eu tinha no meu corpo desapareceram. Eu não tenho mais. Foi tipo assim, mágica. Desapareceram. Nossa, Aham. Eu não tenho foto, sabia? Tinha tirado foto. Porque foi tipo, uau, como pode melhorar. E é algo assim que eu tenho notado muito, que quando a gente sai da bolha da culpa, sai da bolha de que você tem que ser assim, você começa a perceber que você tem tantas coisas aí dentro que você começa a ver onde é que você tá ali.
sabe, naquela coisinha, naquela dor e tal, você escolhe diferente. Então, assim, é algo E assim é que, aquela coisa assim, né, Mai? Não é assim tão simples como, de repente, assim, mas a gente tá falando aham, aqui é fácil. Eu não sei, não, eu tô nessa caminhada de escolher diferente, talvez há 2, 3 anos, mas com mais uhum. intensidade foi o último ano. Quanto tempo você tá olhando para a consciência já? Olha, posso dizer assim, que eu olhei assim com uma intensidade maior no final do ano, ali por novembro, dezembro. Mas é algo assim que eu já estava vindo bem antes, de me olhar assim mais para mim, assim, o que que eu posso melhorar e tal. Eu sempre perguntava muito assim, o que vai criar mais para minha vida, né? Então, por algum momento, Exato. a primeira faculdade que eu fiz foi ótima, porque eu aprendi muitas coisas. A segunda que eu fiz também foi, porque eu não digo que até hoje eu não uso coisas que eu aprendi na faculdade, porque foi lá o lugar onde que eu pude ser eu mesma e que eu pude assim, uau, me abrir, porque eu não falava, eu era muito tímida, e eu não conseguia me expressar. E eu percebi que foi dentro das faculdades que eu me abri. Eu consegui, assim, me mostrar mais para o mundo. Porque, querendo ou não, eu duvido que eu iria estar fazendo uma live há alguns anos atrás. Mesmo sem vídeo. Mesmo sem vídeo, não ia estar nem falando em primeiro lugar, porque eu ia achar defeitos, porque até hoje não vou dizer que eu não tenho, que eu não estou limpando coisas que muitas vezes eu me acho defeito com a minha voz, o meu jeito de me portar e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente vai indo dia após dia, é que nem que eu comento para os clientes de qualquer pessoa. A gente faz uns podpoc, faz uns processos ali, a gente acha que já está tudo perfeito. Uau, não precisa mais fazer nada. Engano seu, porque a gente limpou uma camada, a gente limpou uma camadinha, duas, três, e assim vai indo. Eu percebi, escutando novamente as holografias que você fez, Mai, eu percebi assim, uau, agora deu uma clareza assim que eu me toquei assim, o quanto muitas vezes a gente quer entrar no padrão de ter que ser, agora a gente vai pegar aqui, né? Tem que ser um vídeo. Mas quem disse que não pode ser só a voz agora? É isso que está se requerendo. Exatamente. Que mensagem a gente está querendo trazer aqui para não tá querendo mostrar o meu rostinho, mas está querendo mostrar a voz. Então, tipo, que consciência se requer aqui? O que está certo sobre tudo isso que a gente não percebe, né? Porque muitas vezes a gente faz a forma e estrutura de ter que ser assim e a gente não percebe que tem outras possibilidades, como eu estar falando só num áudio aqui. Então a gente Exato. desconsidera muitas coisas na nossa vida e depois a E gente acha está até se que tá errado, culpando né? Que não que deu está errado, certo. que não deu certo, porque aí você começa a botar um monte de defeitos. Ah, não, porque foi a internet, porque foi a entidade, porque foi isso, porque fui eu. Não, esquece tudo isso e perceba o que você pode criar mais com isso. Muitas vezes é isso que está criando mais e a gente não percebe. Quantas vezes a gente controla dizendo que só tem que ser assim? E eu peguei muito hoje pensando nesse tema sobre os relacionamentos, né? O quanto muita gente se sente culpada estando num relacionamento amoroso. Agora vamos pegar um relacionamento amoroso. Aquele afetivo, aquele que você tem um parceiro, uma parceira. E que você muitas vezes se sente culpado por não se achar no padrão daquela pessoa, porque você perceba assim, a gente nunca vai entrar num relacionamento, a gente não vai olhar para nenhuma pessoa ao redor. Não existe você entrar num relacionamento e não querer que o homem ou a mulher veja outras pessoas. Isso não tem. Tipo, você tem a visão, você tem ali os seus sentidos. Isso, né, é algo assim natural. Só que muitas vezes, quantas mulheres que estão aqui e que depois vão escutar que se sentem culpadas por não estar no padrão do relacionamento que deveriam. Ou quanta expectativa, projeção e julgamentos tem da família de como deveria ser um relacionamento. E você se sente culpado por não estar naquele padrão. Porque muitas vezes, qual que é o padrão? É você, como a gente brinca como os facilitadores brincam nos cursos, o príncipe de cavalo branco, né? Está vindo para você. Aí você acha que o seu primeiro amor, seu primeiro namorado vai ter que ser seu marido pro resto da vida. Às vezes não, às vezes, muitas vezes aquela pessoa é só por passagem. Mas o quanto você se culpa por não ter conseguido aquilo. Eu me culpei, eu não vou dizer que muitas vezes eu me culpei por isso. Porque eu tinha uma projeção de que teria que ter sido assim o relacionamento que eu tive. Mas não foi assim. Foi totalmente ao contrário. Então aquela pessoa estava comigo aquele tempo necessário. E gratidão por isso, porque foram muitos aprendizados ali. E com certeza agora eu escolho de uma maneira diferente.
Então, quantas vezes a gente se culpa, a gente acha que a gente se sente de errado mesmo, de que tu tem que ser só isso. Em vez de não, você pode ser muito mais. E quanto a culpa está nos inibindo de ser o ser infinito que a gente realmente é. Porque se eu tivesse me sentindo agora culpada de por que eu não estou aparecendo, isso, aquilo, não iria estar falando, não iria estar nada, eu ia ficar tipo assim, ok, eu vou ficar aqui quieta, não vou Ia falar, se não vou me expressar, paralisar, né? ou eu vou me paralisar. E o que que a gente está fazendo? A gente está percebendo o que está acontecendo, porque realmente tem algo aqui que a gente tem que considerar. Mas é algo que a gente vai ver depois, externamente, interno, e ver o que que a gente percebe para criar mais. Por quê? Quando a gente está fazendo, a gente não está só falando com você, a gente está também nos curando. Porque tudo o que a gente fala, a gente primeiro ouve. Quem que é o primeiro a te escutar? É você mesmo. Então você primeiro fala as coisas para você e depois para os outros. Porque o som, ele só vai Perfeito. reverberando. Porque a nossa mente, a gente está pensando o que que a gente vai falar. Inconscientemente, a gente está pensando. Só que quem que é o primeiro a perceber? Você. E depois os outros. Então, E o eu quanto... percebo que esse tema também, né, Mai, ele tá muito casado com o novo mundo que a gente está criando agora, Sim. depois desse marco, assim, coronavírus, né? Eu Uhum. percebo que nada mais é padrão, nada vai funcionar Não. dentro do padrão. E aí, onde é que tá? A Gleice colocou, né, que ela tem uma diferença de idade com a Fer. E assim, quantos relacionamentos entre duas mulheres que antes era inconcebível, dois homens, Uhum. um né? Tipo, não existe mais padrão. O Não. padrão era uma expectativa que a gente tinha no passado. E aí é bem o que a Mai trouxe. Olha como a energia que mobiliza é uma energia realmente do assunto. Porque, cara, que live é essa? Né? A gente tá com um vídeo e um som, tipo um podcast. Que loucura! Como pode melhorar e ser mais divertido e diferente ainda, né? Sair do padrão Verdade. talvez seja a melhor forma de você parar de se culpar por não estar dentro da projeção, que na verdade a projeção é o quê? Você ser igual a todo mundo. E Claro. até que ponto isso funciona para você, não é? Verdade. E até que ponto vale a pena você entrar na culpa de que você colocou ali que você tem 17 anos a mais? Gente, daí se você tem 17 anos a mais, 17 anos a menos, 20, 30, 40, 50, seja lá o que que for. O que que é verdadeiro para você? O que que funciona para você? Muitas vezes um relacionamento que o padrão seria, né, é 2 anos. Homem mais velho, 2 anos, a menina mais nova, 2 anos. É um padrão que vem aí há alguns tempos. E como seria a gente cortar esse padrão? Como seria a gente perceber o que, que realmente vai funcionar para você? Muitas vezes uma pessoa de 20, 30 anos mais velha do que você ou mais nova do que você. E não Exato. importa, porque para mim a idade não importa. Quem que fica cobrando por idade não vai ter a totalidade de você. Porque A se idade fosse tá aqui, ó. a idade tá aí, porque se fosse por idade eu nem iria estar aqui em primeiro lugar, né? É. Porque, ué, né? Tipo assim, pelos padrões eu seria muito nova para estar aqui. Mas e quem disse que você realmente tem essa idade que você aparenta ter? Porque, como a Mai falou, a idade está dentro de você. É verdade, que nem a Perfeito. Diana colocou. A vibe agora é ser e receber de tudo e de todos o tempo todo. Realmente, é parar de ter as barreiras que a gente tem com todas as pessoas e aceitar o que, que aquela pessoa está realmente querendo me mostrar. Ou, uau, o que, que essa live está querendo, realmente querendo nos mostrar, né? Que a gente não está percebendo. Então, como pode melhorar e o que realmente se requer aqui para que a gente possa receber de todos e de todos com total facilidade, alegria e glória. E tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar? Sim, pode só. Sim. Ah, Gente, nós estamos aí com o Instagram quase nos passando a rasteira e nos derrubando, porque nós podíamos falar 3 dias, né? Mas agora que eu descobri que verdade. tu tá aí. No Ah, entanto, nossas belas vozes só podem ser transmitidas 1 hora por enquanto, porque por agora é o padrão do Instagram. De repente, para frente, verdade. eles vão mudar também, né? Então, eu de todo o coração agradeço demais assim, a energia que a gente mobilizou hoje. Peço que você olhe para tudo que é padronizado na tua vida e ó, destrói isso, vai ser purpurina pura e criação aí de muitas possibilidades. Um beijo bem Apaixona- grandão para vocês. Foda-se!
E Na até vida. a próxima live amanhã, às 7h15, tem live com as meninas. Nós estamos com 17 segundos restantes. Mai, dá um tchau Gratidão aí a pro todos. pessoal. Tchau, gratidão a todos. Beijinhos. E qualquer coisa, estamos aí. Gratidão. Beijo. Beijo!